aí. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco. Nós vamos começar mais um programa da Web Rádio Namastê, Perguntas Fraternas. Hoje a Priscila, com problemas profissionais, não está presente, mas nós temos aqui o Luiz Fernando que nos acompanha, né, Luiz Fernando? Vamos ficar juntos aí, tentando responder essas perguntas, que cada vez são mais difíceis para a gente responder, né, Luiz Fernando? Cada dia vai ficando mais difícil. Uma boa noite para você. Cada dia mais difíceis as perguntas, né? Uma boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Fernando. E hoje vou estar substituindo a nossa amiga Priscila, que semana que vem está de volta, é ou não é? Exatamente. Nós fazemos as perguntas fraternas, são perguntas que a gente vai dar a visão espiritual, né, daquilo que nós conhecemos, né? Lógico que nós não sabemos tudo, ainda estamos aprendendo tudo, mas a gente vai dar essa visão espiritual, às vezes, das perguntas que as pessoas têm. A gente vai falar aí da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. Então, estamos juntos com essa espiritualidade aí para essas perguntas. E quando vocês tiverem alguma pergunta relativa a isso, né? Às vezes a gente tem aqueles questionamentos na vida, mande aí para a Web Rádio Namastê, que a gente traz aqui para o nosso programa, que é todas as quartas-feiras, às 20 horas. Aí o Luiz Fernando vai passar o e-mail para vocês que estão assistindo aí no Instagram, em outra parte aí das redes sociais, o e-mail aí da Rádio Namastê para você fazer a sua pergunta, ou fazer aí na própria live, né? Não sei se aí tem como você perguntar, a gente vai tentar responder aqui, tá bom? É isso aí. Você pode fazer a sua pergunta durante toda a semana e fazendo o seu questionário para a gente poder conversar. E você vai enviar por e-mail contato.webradionamastê@gmail.com. Daqui a pouco eu vou fixar ele aqui na tela para facilitar para vocês, tá bom? E você também pode fazer a sua pergunta através do chat, tanto do Instagram como nas demais redes sociais. Tá ok? Então vamos começar então fazendo a nossa prece, Tereza? Vamos fazer a nossa prece de ligação, né? Vamos fazer um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Nada mais como um Pai Nosso, nós estamos aqui nessa ligação com Deus, com a espiritualidade maior, os bons espíritos. Vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aí ao nosso trabalho de hoje, né, Luiz Fernando? Pergunta. Vamos lá, então. Vamos para a nossa primeira pergunta da noite de hoje. Deixa eu pegar aqui no nosso quadro de perguntas. Vamos lá. Poderia explicar o que é desdobramento? Qualquer pessoa pode desdobrar ou depende do grau de evolução do espírito? Não, eu acredito que qualquer pessoa pode desdobrar, né? O desdobramento, nós chamamos também de emancipação da alma. O que é isso? O que é um desdobramento ou a emancipação da alma? É o espírito quando ele sai do corpo. Então, tem algumas coisas que podem acontecer que fazem com que esse espírito saia do corpo e não se desligue totalmente do corpo. Porque quando o espírito se desliga totalmente do corpo, ocorre o desencarne, né? A morte do corpo físico e o desencarne. Mas vamos ver o seguinte: quando ele sai do corpo, por exemplo, quer ver? A gente pode ter desdobramento aí no nosso sono. No sono, que você faz isso todas as noites, não é não? Todas as noites você dorme, o seu espírito, ele sai do corpo. E quando ele sai do corpo, ele adentra o mundo espiritual. E vai ter algumas experiências no mundo espiritual. Vai encontrar com pessoas que já desencarnaram, vai encontrar com pessoas encarnadas, vai a lugares, né? Ele sai e ele vai ter uma vivência no mundo espiritual, que você pode ou não recordar através dos sonhos. Então, nós temos vários tipos de sonho, mas um dos tipos de sonho é o sonho espiritual, quando a gente recorda dessa vivência, desse desdobramento, né? Desse desdobramento.
Então, normalmente, a gente tem esses desdobramentos, não precisa ser médium para ter isso, não. Todos nós podemos ter. É claro que existe caso aí que requer um pouco de, como é que eu posso falar para vocês, animismo, né? Alguma coisa do próprio espírito, que tem essa facilidade de ir até para outros lugares acordados mesmo. O espírito se desloca, né? Ele sai e aparece em outro lugar. Isso aí há essa possibilidade. E também é uma forma aí de desdobramento. Mas vamos falar do desdobramento comum que todos nós passamos à noite, né? Existem várias formas de emancipação. Eu estou citando uma, que é através do sono. Confirma aí, Luiz Fernando. Você quer complementar? É isso aí. Então, em base das respostas que já foram apresentadas, todos nós dobramos, né? Através do sono, através dos sonhos, né? E nós entramos em contato, né, com o mundo espiritual. E nós estamos através do sono, nesse momento de dobramento, no momento de liberdade. Né? Mas por que eu não lembro de tudo que acontece? A grande maioria das pessoas não se lembra daquilo que acontece. Então é importante a gente ter em mente que será lembrado aquilo que for útil para a gente. Que será lembrado com mais assim, ênfase, né? Aquilo que for útil para o aprendizado de cada um. Porém, essas lembranças elas podem vir através de sentimentos novos que nos acontecem logo pela manhã, tá? E por aí vai. Nai, temos que prestar bastante atenção nos nossos sonhos, no sono, como é que nós acordamos no dia seguinte, né? Como você citou aí, que podemos acordar cansados, sem energias, como podemos acordar muito animados, né? Com vontade de fazer as coisas. Por quê? São os encontros que nós temos espirituais, às vezes com energias inferiores, energias, vamos dizer assim, espíritos não muito agradáveis, né? Não tão bonzinhos assim, ou com espíritos muito bons que nos dão orientação, nos dão inspiração e orientação, que são os nossos mentores, nossos guias espirituais. Então é bastante interessante. Então nós desdobramos, tá, gente? Isso não tenha dúvida, não. Podemos lembrar através dos sonhos, que são alguns sonhos espirituais. É isso, acho que tá bom assim, né? Podemos complicar, né, Luiz Fernando? Melhor não complicar, não, né? Vamos deixar assim. A gente pode complicar um pouco mais, né? Mas é só para lembrar, né, que a gente vê com isso a grande importância que nós temos das nossas preces, antes de dormir, a gente se preparar para uma boa noite de sono, né? E com esse preparo, a nossa noite vai ser bem mais agradável. O nosso desdobramento também. E vamos acordar pedir, né? Pedir, porque às vezes o nosso espírito quer ir para um lugarzinho que não é muito legal. Então a gente tem que pedir, toda vez que vai dormir, a oração, para a gente ir para bons lugares, né? Existe no plano espiritual lugares de estudo, lugares de conhecimento, e é para lá que a gente deve ir, né? E aí eu, pelo menos, aconselho que é para lá que a gente deve ir. Então, a gente, antes de dormir, fazer as nossas orações e pedindo, olha, quero ir para um bom lugar, me leve para um bom lugar, né? Sempre amparado pelos nossos guias espirituais, né? É isso aí. Então, vamos para a próxima pergunta, Tereza. Tem uma pergunta do Douglas aqui no Instagram, que ele diz o seguinte: como que a doutrina espírita entende a leitura da mão que os ciganos fazem? Gratidão. E aí? Então, a leitura da mão é interessante, gente. Teve um tempo aí da minha época que eu até aprendi um pouco, quiromancia, né? Muito legal. Tem algumas características na mão que dá a entender algumas coisas, né? Por exemplo, a linha da vida, a linha do coração, algumas linhas especiais ali, e as pessoas fazem algum cálculo. Mas, normalmente, as pessoas que leem a mão, elas têm um certo tipo de mediunidade, alguma inspiração para falar alguma coisa para você, né? Doutrina espírita, ela, vamos dizer assim, não tem nada a ver com a doutrina espírita isso. Isso aí é espiritualismo, né? Espiritualismo. Pessoas que têm esse tipo de coisa e cobram por isso, né? Difere da doutrina espírita, porque tudo dentro da doutrina espírita é de graça. Nós seguimos um preceito interessante de Jesus, que é dar de graça aquilo que recebeste, né? De graça. Então, nós recebemos de graça a nossa mediunidade e nós temos que trabalhar de graça com essa mediunidade.
né? Essa é a doutrina espírita. Então, nós não temos quiromancia, essa leitura de mão aqui, não tem nada a ver com o espiritismo. É interessante, as pessoas, às vezes, procuram isso. Agora, veja, sempre que alguém cobra alguma coisa, né? O preceito não é esse, dá de graça o que respeito de graça. Então, a gente tem que ficar sempre com um pezinho atrás, vamos dizer assim, porque que tipo de espíritos que estão ali influenciando essa pessoa ali na leitura de mão? Se ela está cobrando, não é verdade? Que tipo de espíritos que estão lá em volta? Essa talvez seja a pergunta. Não só de cartomante, não, dessas videntes, né? Outras coisas relacionadas a abusos, essas coisas todas têm sempre um pouco de influência ali. Mas que tipo de espírito que está ali em volta? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir, né? Você que me perguntou. Porque dentro da doutrina nós fazemos isso de coração, gente. Todos os médiuns fazem esse trabalho de coração pelo amor a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Tá bom? Agora, dentro da doutrina não tem. Cada um procura aquilo que, vamos dizer assim, que acha que se convém. Há uma coisa que Paulo de Tarso fala, que é assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é o que ele fala? Então, se você quer procurar, é uma opção sua, é uma escolha, mas às vezes não convém. Tá? Eu não sei se o Luiz Fernando quer completar, e aí a gente lembra de mais alguma coisa aqui, né, Luiz Fernando? Não, acho que hoje essa vai ficar só com esse complemento mesmo. Vamos partir para a próxima, então. Tá bom. Então, vamos para a próxima aqui. Essa noite foi muito estranho. Deitei para dormir, fiz as minhas preces e não me lembro bem o que eu sonhei. Mas lembro que acordei aflita, chamando por meu pai, que já desencarnou por volta de 10 anos. Meu marido assustou, me deu água, pois eu estava nervosa. Deitei, mas não conseguia dormir de novo. Peguei meu terço, enrolei nas mãos, como uma pulseira. Rezei pelo meu pai, acordei mais tarde e reparei que o terço não estava na minha mão. Estava no meu pulso. Estava. E daí procurei e coloquei novamente. Passou um pouco e acordei com um gosto horrível na garganta. E veio vômito amargo. O ar me faltava, até conseguir jogar fora toda aquela bile. Acho que não acredito na hora do vômito. Agora estou aqui e só tenho vontade de chorar. Não entendo muito. Gostaria que pudessem me ajudar. O que eu faço? Bem, qual é o nome dela? Não sei, não tem o nome, né? Ela não registrou o nome. É aquilo que a gente estava falando do sono e do sonho. Às vezes a gente vai para lugares não muito agradáveis. A gente encontra com espíritos inferiores, espíritos em sofrimento. Quando eu falo espíritos inferiores, às vezes espíritos com sofrimento, né? Então, você fez muito bem. Quando você voltou, você ouviu o seu pai. Provavelmente, talvez ele precisasse, ou precise ainda de oração. Eu chamo você sempre a orar pelo seu pai, né, que desencarnou, para ele estar num bom lugar, estar bem amparado espiritualmente, esteja em uma colônia, por exemplo, sendo ajudado. Então, sempre é bom nós orarmos para aqueles que desencarnaram. A oração sempre, nunca é demais, a gente precisa muito da oração. E pelo que aconteceu com você, né, passou mal, teve coisas ruins, esse encontro não foi, foi com alguma coisa pesada mesmo, alguma espiritualidade inferior, né, que você teve esse contato, que deu até essa ânsia de vômito, tudo, realmente foi com uma entidade inferior. Não estou falando que o seu pai é uma entidade inferior, né? Mas aqueles que estavam ali no mundo espiritual talvez fossem entidades superiores. Então, por isso, chama ali, como ele veio em sua mente, o seu pai, provavelmente ele esteja precisando de ajuda,
espiritual. E a ajuda espiritual vem através de orações, pedindo aos mentores que o amparem e dê sustentação. Tá bom? Não sei se o Luiz Fernando tem uma visão diferente, se ele complementa, né? Acho que vamos passar para a próxima também. Essa aí foi bem completa a resposta, Luiz Fernando, viu? complementa, Luiz Fernando. Hoje eu tô tímido hoje. Você está muito tímido hoje. Olha, o Douglas, ele voltou na pergunta sobre a cigana. E daí ele vem falar o seguinte: é perigoso acreditar nessas coisas? Quando eu tinha O que 16 você anos... acha, Douglas? O que você acha se é perigoso? O que você acha? Escreve pra gente, tá? O que você Eu vou continuar acha? lendo a pergunta. Né? Vou continuar lendo a pergunta, mas você escreve pra gente, tá? Tá. Não é perigoso? Quando eu tinha 16 anos, a cigana leu minha mão de graça. Disse que eu ia desencarnar 50 anos. Antes eu nem ligava, mas agora que passei dos 45, estou me preocupando. Olha, esse problema é sério, porque eles têm a mania de dizer que você vai desencarnar. Eu vou dizer, quem é que sabe o momento do nosso desencarne? Você tem ideia disso? Somente Deus. Somente Deus sabe o momento do nosso desencarne. Nós, talvez, tragamos dentro de nós assim, uma intuição desse momento, porque, se você não sabe, lá no plano espiritual, nós fazemos toda a nossa programação da nossa vida aqui. Muitas coisas que vamos passar, nós programamos lá no mundo espiritual. Inclusive, o tipo de morte que a gente vai ter, a forma da morte, o momento. A gente mais ou menos tem intuitivamente, algumas pessoas trazem com maior clareza assim, o momento ali que vai desencarnar. Tá? Mas veja, quando será? Eu não sei. Na realidade, só Deus para saber isso. Então, é impossível uma pessoa, né, saber isso com toda a precisão, que é 50 anos. Que eu uma vez, vou contar para vocês, uma vez eu fui num homem que era muito conhecido aqui em São Paulo. Eu era criança, devia ter uns 9 anos. 9 anos, mais ou menos. E foram nesse lugar e me levaram junto. E eu fiquei na sala de espera. E aí veio, esse homem era conhecidíssimo, né? Ele profetizou muitas coisas para políticos, para as coisas, e eu estava na sala de espera. E olha que interessante, lá na sala de espera, e uma coisa que fizeram com uma criança, né? Porque eu era criança, tinha 9 anos. Ali que eu vi que as coisas não são assim. Eu aprendi que é Deus. Porque ali aquele homem que era o irmão, que na realidade acho que tinha inveja do irmão do dom, do irmão que tinha algum dom, né? Pegou minha mão, né? E disse assim: olha, você vai casar, você vai ter um filho que vai morrer, né? Na hora do parto vai morrer, você vai ter um marido, e com 27 anos você vai ficar viúvo. Né? E aí aquilo na cabeça, meu Deus, será que esse homem sabe tudo isso? Esse homem sabe até que eu vou ficar viúva com 27 anos, que eu depois vou morrer com 30, e eu ia ficar viúva com 27 e ia morrer com 30. É bom você não fazer o cálculo da minha idade não, tá, Douglas? Não faça não, mas você veja que eu já passei dos 30, né? E aí o que aconteceu? Gente, nada disso aconteceu. E eu vi que as pessoas... complicado, né? Como é que elas usam isso? Às vezes essas videntes, não quero dizer, tem algumas videntes que têm a condição, né, espiritual de ver, que são médiuns, têm a condição da previsão. Mas a maioria, ela vai jogando com as palavras e vai tirando de você aquilo que que você quer que ela fale, né? É um jeito de falar, não posso explicar muito aqui, mas é assim. Você veja o que aconteceu comigo. Nada aconteceu. Então, que eu aconselho a você, ore, peça a Deus, porque, veja, lá na nossa programação espiritual, a gente pode falar assim, olha, quando eu for para a Terra, eu vou viver na realidade de 60 anos. Mas aí, ou 57, 58, 50 anos, eu vou viver isso, essa é a minha programação. Mas aí, Deus está olhando para você e está falando assim, não, fulano está fazendo tanta coisa boa para as pessoas, está trabalhando tanto, vamos dar uma moratória? E você tem uma moratória.
de mais 10 anos, mais 15 anos, mais 5 anos. Então, na realidade, ninguém sabe ao certo quando a gente vai desencarnar. Quem vai saber isso, gente, é Deus. E quando chegar essa hora, não tem jeito da gente fugir, não. Tem gente que tenta fugir, mas não consegue, porque é a hora de você sair aqui do planeta. E não é para ficar triste com isso, porque nós vamos voltar de novo no planeta. A gente vai sair, vai lá para o mundo espiritual, nós vamos reencarnar novamente, voltarmos aqui numa outra personalidade, vamos continuar a nossa vida aqui, a nossa vida espiritual, continuando encarnados aqui também. Desencarnados, encarnados. Vocês sabem que nós só temos uma vida, né? Nós temos uma única vida, que é a vida espiritual. Às vezes estamos aqui encarnados, às vezes estamos desencarnados, vamos ter que sair daqui, né? Não tenha medo não, viu, Douglas? Não tenha medo não. Faça a sua oração, não tenha medo. Quem sabe disso é Deus. São pessoas, né? E aí seria muito fácil, né? A gente falar. Eu tenho várias histórias disso, gente, com pessoas assim, porque na minha época, quando eu era mocinha, o pessoal chegava para mim, Tereza, vamos lá em tal pessoa de leitura de carta. Eu falei, gente, não quero isso, não quero saber isso. Não, vamos lá. E chegava lá, gente, era só absurdo que falava, né? Não tinha nada a ver com nada, eu pegava todo mundo, né? Então, a gente tem que ter muita fé em Deus, acredite em Deus, que essa é a saída aí, tá, Douglas? Tira da sua cabeça isso e viva bem, tá? Eu vejo que o melhor... É isso. Eu vejo que a melhor forma de a gente combater esse medo do que vai acontecer, é esclarecimento. É procurar, é o estudo do Evangelho, conhecer, no nosso caso aqui, a gente está falando do Espiritismo, conhecer um pouco mais do Espiritismo. Daí nós vamos entender algumas coisinhas, né? Resumindo um pouco do que a Tereza comentou, nossa vida, quando nós vamos nascer, quando a gente está se preparando para nascer, a gente é como se tivesse um pequeno gráfico. Então, uma linha do tempo prevista para que a gente esteja aqui. Vamos dizer que o Fernando vai nascer, tem previsto, ele viveu 80 anos. Nada por acaso. Esses 80 anos foram traçados, planejados por Deus, pela espiritualidade para mim, para que eu pudesse vivenciar todas as experiências que me são necessárias para o meu aprendizado, para a minha evolução espiritual, para o meu progresso moral, para o meu progresso intelectual. Então, assim, não devemos ter o medo da morte, mas temos que nos preparar para ela. E esse preparar para ela é através do conhecimento, do estudo do Evangelho. E lentamente nós vamos ir pondo em prática alguns conhecimentos que vão trazer para nós essa segurança. Então tenhamos paciência conosco também, que também numa fase complicada, estamos aí num mundo passando por pandemia, etc, etc. Então, o medo, ele está nos envolvendo, as energias locais estão mais difíceis. Mas por isso, mais uma vez, o convite é esclarecimento, é buscar se conhecer mais e conhecer um pouco que o Evangelho vem trazer para a gente. Daí a gente vai ter a segurança que a gente precisa. Tá? Eu acho que isso aí é o que eu poderia falar. Gente, conhecer é autoconhecimento, né? Isso é muito importante, o autoconhecimento, a autoaceitação, autoconhecimento. O conhecimento aí da doutrina também é bastante libertador, vai dar entendimento. E a gente entender, gente, esse medo, nós fomos colocados agora com essa situação que nós estamos vivendo, as pessoas normais, né? Porque tem uma coisa que acontece conosco, não sei se acontece com vocês aí, mas é uma coisa normal que acontece com as pessoas. A gente acha que a gente não vai morrer. Não é engraçado o que acontece conosco? A gente acha que vai morrer. A gente acha assim, o meu vizinho morreu. O meu vizinho ficou doente. O meu vizinho... Mas eu não. É muito interessante o que acontece conosco. Por que será que acontece isso conosco? Tem uma explicação, sabia? Tem uma explicação. A gente acha que é com o outro que vai acontecer. Aí aquele morreu, aquele desencarnou. E essa situação que nós estamos vivendo está sendo interessante, porque nós estamos colocados à frente. Não, nós somos frágeis, nós teremos um fim aqui. Vai ter um fim. Essa é a primeira, são duas certezas que nós temos. Uma que nós nascemos. Essa certeza você tem, não tem não? Vocês estão tendo aí a certeza que nós nascemos.
E a outra certeza é que vamos desencarnar, que vamos morrer. Vamos desencarnar e sair aqui do planeta. Nós chegamos e nós vamos sair. Mas nós não achamos isso. É engraçado, nós achamos que nós vamos ficar aqui para sempre. Todo mundo vai embora, só nós que vamos ficar. Agora, não é muito errado, sabe por quê? Porque a vida, ela continua, gente. Ela continua depois da morte. Por isso que talvez a gente tenha tanta essa certeza. Porque a vida, ela continua depois da morte. Ela vai continuar. Então, a gente acha que a gente não vai morrer. Não vamos morrer mesmo. Nós vamos ter uma passagem no mundo espiritual e continuar a nossa vida. Vamos estar vivos lá no mundo espiritual. Mas é engraçado isso, não é? Como a pessoa acha que ela não vai morrer. Ela acha que ela não vai morrer, não. Né? É isso, Luiz Fernando? Você conhece gente assim? Mesmo. Muito. E hoje é interessante assim, gente, nesse sentido, né? Essa pandemia está pondo as pessoas numa sociedade que nós vivemos tão materialista, né? Tão materialista, está pondo as pessoas frente a frente com a morte. E a gente já devia saber isso, gente, porque a morte vai estar sempre ao nosso lado, do lado da gente. Ela está do nosso lado aqui. A qualquer momento, eu não quero assustar vocês que estão assistindo, né? Mas eu não quero assustar, mas eu vou assustar, né? A qualquer momento nós vamos desencarnar. A qualquer momento. E uma coisa importante que nós devemos ter dentro de nós é a consciência tranquila. A consciência tranquila e a prática do bem. Isso é que vai nos salvar. Já ouviram falar de salvação? O pessoal fala tanto de salvação, não é? Mas é isso que vai nos salvar, a nossa consciência tranquila. Consciência tranquila. Tem a sua consciência tranquila? Tem certeza que está com a consciência tranquila? Pois é. E a prática do bem. Jesus, que é o nosso modelo e guia aqui dentro da doutrina, que é espetacular, Jesus, ele explica tudo isso para nós. Estudar Jesus é lindíssimo, estudar o Evangelho, a mensagem do Cristo, ele veio explicar tudo isso para nós. Ele explica que a vida continua na ressurreição, gente, que nada mais é que ele mostrando que a vida ela continua. Tá bom? Eu acho que é por aí. Acredite, tenha mais fé, né? Vamos trabalhar a nossa fé. É isso. E sempre ter em mente que Deus, a gente aprende assim, que Deus é bom, Deus é justo. Deus é infinitamente bom e justo. Então, tudo que nos acontece é necessário para o nosso aprendizado. Tá? Então, vamos confiar que Ele está no comando, e Ele está. Tá? Então, não tenhamos esse medo, porque Ele está no comando. Tá ok? Vamos passar para e tem uma coisa legal, que as profecias, elas são ditas, né? Quem profetiza são os profetas, os médiuns, né? Quem profetiza, é para não ser cumprida, não, quer dizer, é para não acontecer. O profeta, ele vem, se você pegar o Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento, eles vêm para alertar. Fulano, olha, cuide-se, vocês estão fazendo coisa errada, cuide-se, senão vai acontecer tal coisa. Então, se você se cuida, né? Se você faz as coisas direito, segue o caminho de Deus, está lá direitinho, as coisas não vão acontecer, né? Aquilo é só um alerta, não vão acontecer. Ninguém sabe ao certo. É que nem ninguém sabe ao certo quando vai ser o fim do mundo. Você sabe quando vai ser o fim do mundo? Só Deus sabe, nem Jesus sabia. Ele fala, só quem sabe é Deus, né? Só quem sabe é meu pai. Meu pai que sabe. Não sei. Tá certo? E Jesus era uma espiritualidade altíssima, de alto grau de espiritualidade. E ele não sabia. Como é que uma pessoa aí quer dizer as coisas para você? Quer falar as coisas para você? Se Jesus não sabe o fim dos tempos. O fim dos tempos, só Deus. E o nosso fim? Só Deus, gente. Só Deus. Acredite. Só Deus. Vamos para a próxima, então. Próxima pergunta. Minha filha sempre acorda durante as madrugadas. Relata que não consegue dormir a noite inteira, uma noite inteira sequer. Então, lá, acorda todas as noites e não consegue dormir uma noite sequer. Ela apresenta humor, ela apresenta mudanças de humor durante o dia. Em algumas horas aparenta estar tranquila, em outras horas fica feliz aparentemente e outras horas fica irritada, sem motivo que explique.
Dá para saber se é um espírito obsessor que está atuando sobre ela? Desde já agradeço. Paz e luz não se identificou também. Então, é interessante porque, bom, quando a gente não dorme, eu já. Você fica um dia sem dormir, pronto, o outro dia você não consegue fazer nada, fica sem humor mesmo, não tem humor nenhum. Seu humor vai ter uma variação. Fica um dia sem dormir. Já ficaram um dia sem dormir? Vocês sabem que o homem pode ficar sem dormir até 15 dias. Fizeram um experimento lá na União Soviética com presos e o máximo que o homem pode ficar sem dormir são 15 dias. Só que quando chega nesse 15 dias, ele fica louco. Ele começa a se agredir, né? A pessoa fica tão louca que ela sai fora de si. Então, lógico, a pessoa não está dormindo à noite, fica difícil mesmo ela levar um dia. Claro que existem algumas doenças psicológicas, como mudança de humor. Se a gente tirar isso, que às vezes é uma doença psicológica, um problema, a gente tem que tirar, afastar essa possibilidade. Se não é, a grande possibilidade, sim, como eu já disse para vocês, de estar acontecendo algum encontro aí com entidades mais inferiores, energias negativas no sono. Isso é possível, possível. E como é o tratamento disso? Quando as casas espíritas estavam abertas, até falaria para ir tomar alguns passes de desobsessão, alguma coisa assim. A gente fala tratamento, mas não é tratamento, alguns passes, né, para se reequilibrar. E a oração. A oração, gente, é chave para muitas coisas. Se você não usa a oração, conselhos, comece a usar. Até para você fazer uma escolha na sua vida, antes faça uma oração. Né? Se a gente pega Jesus, toda hora ele estava fazendo oração. Para tudo que ele ia fazer, antes de fazer, ele fazia oração. Toda hora era oração para Jesus. E como ele é o nosso modelo, nós precisamos imitá-lo nas coisas, né, que ele ensinou para nós, é oração. Então, nesse caso específico, digo para fazer oração. Provavelmente pode ter um obsessor. Obsessor são essas energias negativas. Pode ser também alguma coisa psicológica dela, que ela esteja muito nervosa com alguma coisa da vida dela. Também pode estar acontecendo de atrapalhar o sono. A gente gosta muito de culpa dos obsessores, né? Eles estão aí, eles existem, eles estão presentes, eles perturbam muito, mas não são só eles, não. Às vezes, nós temos ali a nossa parcela nessas situações, né? Então, sempre oração antes de dormir. É isso. Luiz Fernando, agora que você participe. Você vai participar, hein? Vai fugir, não. Vai fugir, não. Não vou fugir, não. Então, em relação à mudança do humor, a falta de dormir, a inquietação durante a noite e tudo mais, infelizmente, a gente tem o costume de achar que é um obsessor. Pode ser, como a Tereza acabou de falar, pode ser. Mas nem tudo é espírito. A porta bate porque o vento soprou. O ruído acontece no telhado porque o gato está passando. Então, nem tudo é espírito. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente procure, mais uma vez, usar o termo se conhecer e observar essas alterações durante o nosso dia. Por quê? Porque se for um possível envolvimento espiritual, a gente tem que sempre lembrar, o espírito ele só vai agir onde tem terreno para atuar. Então, se eu tenho um costume de ser irritado, se eu tenho o costume de gritar, se eu tenho o costume de brigar, eu vou atrair o quê? Os mesmos tipos de influências. Então, o nosso trabalho principal é a nossa tal da reforma íntima, é o nosso tal de se ressignificar em cima dos ensinamentos do Evangelho. Porque toda vez que eu procuro mudar o meu hábito, independente daquilo que eu estou sentindo um rancor, mas eu preciso externá-lo. Eu estou sentindo uma irritação com a determinada pessoa. Eu tenho necessidade de externá-lo. Eu posso silenciar e fazer uma prece. Então, como a Teresa falou, o maior caminho é a prece e procurar ouvir esses próprios pensamentos. E não apenas achar que é do espírito, mas simplesmente trabalhar essa reforma íntima e dizer, não, isso é errado, eu posso fazer diferente. E aí as coisas devagarzinho vão mudando. Não vou dizer que é fácil, que vai ser da noite para o dia. Hoje eu consigo controlar a minha irritação. Não é assim, mas é um exercício constante para trabalhar os sentimentos e as próprias energias que nos envolvem.
Eu acho que isso aí. É isso aí mesmo. Então tá Tem mais bom. perguntas, Luiz Fernando? Deixa eu ver no Instagram aqui que eu tô aprendendo também, sabe? Tem muitos amigos seus aqui falando que estão com saudades, que não vejo a hora de te ver de novo. Ah, eu tô com saudade Tá dos meus assim o amigos. Eu vou negócio fazer uma aqui. festa, viu, Luiz Fernando? Quando eu puder, eu vou Então, fazer uma super de uma festa, chamar todos os meus amigos. Deixa isso aí voltar que eu vou fazer uma festa. tem muitos amigos aqui te mandando um abraço aqui. Então vamos para a próxima pergunta, que dá para responder mais algumas perguntas ainda. Vamos lá, cadê? Como que eu posso falar sobre espiritismo com as crianças? Meus filhos têm 6 e 5 anos. Está muito difícil lidar com o desencarne do avô. Só falou isso daí. E aí, como que nós Eu podemos acho que, sabe como comentar? a gente tem que falar com as crianças? A gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. Com jeito, mas falar a verdade. E sabe como a gente faz isso? Se pondo no lugar da criança. Se coloca agora no lugar da criança e o que você gostaria de escutar de um adulto? Essa é a colocação, né? Falar a verdade, né? Explicar isso, explicar espiritualmente o que aconteceu, que o seu avô, meu filho, continua vivo, só que ele está no mundo espiritual. O que é mundo espiritual? É o mundo para onde os espíritos que estão aqui encarnados vão depois da morte. Ele continua lá no mundo espiritual, vivíssimo, está vivo, né? A vida, ela continua. Essa explicação é espiritual para as crianças, né? Espíritas. A reencarnação, ele vai voltar numa outra oportunidade. Quem sabe ele volta até na nossa própria família, como um filho seu. É possível. Eu conheço casos assim, de avô reencarnando na mesma família com o neto. É engraçado, né? O neto da pessoa é muito interessante. O avô voltando numa outra oportunidade. Isso acontece. Então, explicar isso para a criança. Não mentir. Né? A gente tem que começar a falar a verdade das pessoas, né? Desde crianças, se acostumar com a verdade. Porque as pessoas têm um certo receio da verdade, né? Verdade, porque a verdade, de vez em quando, ela dói, sim, mas quando a gente explica direitinho, não vai doer, vai ser muito melhor do que a mentira. A mentira é complicada, como diz Kardec, né? Prefiro renegar 99 verdades do que aceitar uma mentira. É isso que Kardec fala para nós, o codificador da doutrina. E eu concordo plenamente com ele. Então, explicar. A vida, ela continua. Não está mais aqui fisicamente, mas estará sempre no nosso coração, presente aqui espiritualmente. Espiritualmente vai estar presente. Eu acho que é por aí. Né? Leve a sua criança, o seu filho, nas evangelizações dos centros espíritas, né? Ah, mas depois eu quero que ele escolha, né? Tem pessoas que falam assim, depois ele vai escolher, eu vou deixar ele livre para escolher. Não, gente, não deixa livre, não. A responsabilidade é sua, de ensinar uma oração para o filho, de ensinar o caminho de Deus, de ensinar Deus, de ensinar Jesus, de ensinar a espiritualidade. É sua responsabilidade. Se ele lá na frente não quiser mais aceitar isso, mudar, buscar outra religião, isso aí é problema dele. Mas você fez a sua parte de jogar isso. É porque eu vejo muita gente, né, mesmo espíritas, meus amigos, hein? Não, Tereza, já deixei meus filhos livres. Não tem que deixar livre, não. Tem que mostrar o que é Deus, o que é oração. Porque depois, gente, a gente vê tanto nos centros espíritas que eu frequento, pessoas completamente desorientadas. Completamente, eu não vou nem contar aqui para não aborrecer vocês, mas fica atormentadíssima. Por quê? Porque não teve essa base, né, de sustentação, que é a casa na rocha, que Jesus nos chama, a casa na rocha, construção na casa na rocha, sustentação para a vida, a gente ter sustentação. E aí a vida, ela chega e dá problema. E eu vejo muito nas casas espíritas que eu frequento, que não são uma só, são várias, e é um problema sério. Então, vamos dar sustentação para os nossos filhos, dar base, mesmo que depois eles busquem outras coisas, mesmo que depois ele nem acredite, mas ele tem a base, né? Lá na frente pode vir alguma dificuldade, algum problema,
e ele tem para onde ele voltar, porque tem isso como base. É isso, Luiz Fernando? Você está me olhando com essa carinha? É isso? Não, eu estou refletindo também, mas eu sei que é muito difícil a gente ajudar, né? E, em especial, nesses momentos, também está precisando de ajuda. Aconteceu algo na família, há aquela perda, entre aspas, que a gente não perde ninguém, a gente vai aprendendo, né? Então, é muito difícil mesmo, né? A realidade é realmente ter essa base, procurar fazer essa base, né? Espiritual, buscar as evangelizações infantis, seja na igreja, cara, seja independente da igreja, do segmento que você frequenta, procurar realmente essa base espiritual, né? E procurar ajuda, não sofrer sozinho. É o momento de se acreditar na fé que se tem, independente da religião que você frequenta, do local que você frequenta, você crê. Então é o momento de você chegar e vivenciar aquilo no seu coração, acreditar que a vida, nesse momento, é apenas uma passagem. E buscar ajuda quando não conseguir. É falar com os irmãos da igreja, é buscar os amigos do centro espírita, procurar um atendimento fraterno, bater um papo, e por aí vai. Sempre se fortalecendo e sempre sendo verdadeiro e sincero com as crianças, que é o principal. Dizer que a gente tem a fórmula para se conseguir, a gente não tem, porque a gente está vivenciando aquele agora. Como que eu vou? Qual é a forma para poder falar para as crianças? Eu estou sentindo aquilo também, né? Então eu tenho que procurar ter a minha sinceridade e sempre procurar ajuda, porque existem muitos locais onde você pode conseguir ajuda, onde você pode se apoiar e fortalecer a sua fé. E aí seguir em frente com o conhecimento de que a vida continua e que temos muito a aprender ainda. Exatamente. E aí, vamos para a próxima? Mais uma? Deixa eu ver quanto tempo que nós Tem temos mais uma aí. ainda? Tem mais duas ainda, vamos ver se dá tempo. Vamos Eu ver acho o que está acabando andamento o aí. tempo, né? Tem mais uns 20 minutos ainda. Podemos responder essas duas. Se ninguém mais responder no chat, né? A gente vai para o final, mas vamos respondendo. Essa aqui é a pergunta da Andréia. Ela encaminhou pelo Web Rádio Namastê, né? contato.webradionamastê@gmail.com. E ela diz o seguinte: sabemos de casos comprovados de pessoas que lembram de detalhes de outras vidas. Mas, e para nós, a maioria da população humana, é possível? Como se dá isso? Gratidão, obrigado pelo aprendizado. Ela quer saber das outras vidas, é isso? Isso, ela quer saber. Ela diz o seguinte: que algumas pessoas se lembram de detalhes de outras vidas. Mas ela quer saber, para a maioria de nós, da população da Terra, isso é possível? Se é possível, como que isso se dá? Olha só. É possível sim, gente, mas veja, Deus não faz por acaso colocar o véu do esquecimento na gente. Não é por acaso esse véu do esquecimento. Eu só vou dar essa entrada e depois eu explico como é possível. Porque você imagina assim, eu e o Luiz Fernando aqui, uma outra encarnação, eu fiz muito mal para ele, uma outra encarnação. E aí, como é que eu olharia hoje para o Luiz Fernando? Se eu fiz tanto mal para ele numa outra encarnação, e hoje nós estamos trabalhando juntos aqui, e eu vou encarar como? Como é que é isso? É a mesma coisa dentro da nossa própria casa. A gente, às vezes, de outra encarnação, temos inimigos de outras encarnações na nossa própria casa. Isso é muito comum de acontecer, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas às vezes tem, porque Deus coloca os nossos inimigos, às vezes, na nossa própria casa, para nós aprendermos a amar. Essa é a nossa finalidade máxima aqui, é o aprender o amor, gente. O amor incondicional. Amor. Então, se a gente imagine isso, saber imagine isso, saber que o pai é seu inimigo, por acaso, sei lá, uma história grande. Então, Deus dá esse véu do esquecimento. Você começar tudo de novo. Junto com ele, Fizemos coisas erradas nas encarnações, todas as certeza, lá para trás, né? Aqueles que acreditam na reencarnação, lá para trás, nós só fomos essa relação, Deus dá esse véu,
evolução que nós vamos nos tornando sempre melhores. Nós nunca vamos piorar, né? Estamos sempre caminhando para melhor, né? Até aquela pessoa que você acha bem ruinzinha, ela está caminhando para melhor, né? A lei da evolução. Nós podemos dar uma paradinha, estagnar, mas normalmente nós estamos caminhando, né? Então, lá para trás, nós só fomos piores. E agora, então, coloca, Deus dá esse véu de esquecimento, para você não lembrar mesmo. Às vezes, nessa mesma encarnação, você que está mais velho, e não é bom a gente esquecer algumas coisas que a gente fez lá para trás? Eu, às vezes, esqueço, né? Algumas coisas que eu fiz lá para trás, por isso que, às vezes, não saio com amigos lá do passado, não, porque eles lembram para mim, Tereza, você fez isso, Tereza, você fez aquilo. A gente quer esquecer, às vezes, alguma coisa aqui da própria encarnação. Imagina das outras. Lá para trás fomos piores. Então, há esse véu de esquecimento. Mas, há casos que você lembra das outras encarnações através de sonhos. Os sonhos fazem com que você, às vezes, alcance o futuro como o passado. Sonhos premonitórios e sonhos do passado, de outras vidas. Algumas vivências suas de outras vidas. Então, você, através dos sonhos, se você ficar atento, você vai ver que tem alguma coisa, meu Deus, sonhei, engraçado, eu sonhei na China, vou até falar da China, está meio complicado ultimamente, mas estava sonhando que eu estava lá na China, numa plantação de arroz, e eu era coletor do arroz. Uma lembrança de uma vida passada, com toda certeza, era coletor de arroz ali, né, naquela plantação de arroz. Então, algumas coisas, estou dando um exemplo aqui, a gente lembra através dos sonhos. A gente lembra, às vezes, quando vai nos lugares. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você entra em determinado lugar. Comigo aconteceu várias vezes, tá? Mas eu sabia tudo que estava. Eu entrei numa igreja, gente, e eu sabia tudo que estava dentro da igreja, fui falando da igreja. Entrei na cidade, eu sabia andar perfeitamente na cidade. Ué, Tereza, você já veio aqui? Com toda certeza. O que aconteceu? Com toda certeza, em alguma outra oportunidade, outra encarnação, eu fui nessa cidade, quem sabe até morei nessa cidade, quem sabe eu trabalhei nessa igreja, né, como padre, quem sabe em outra encarnação, e eu conhecia tudo da igreja, uma igreja imensa, e eu conhecia para cá, andava tudo. Então, às vezes, lugares que você vai, né, lugares que você vai, você fala, meu Deus, parece que eu conheço tudo desse lugar aqui. Então, diz que alguma coisa que você teve de outra encarnação. Há a possibilidade de você fazer as vivências de vida passada, né? Vivências de vida passada. Mas eu não recomendo, não. Porque já que está esquecido, deixa esquecido, a gente não fica. Eu conheci gente que fez isso, e aí a vida complicou totalmente, porque aí descobriu mesmo, era mesmo, tá? Até hoje ele procura o retrato da pessoa, para você ter ideia. Ele mudou para o país lá que era da outra encarnação. Ele mudou para lá, né? Saiu daqui do Brasil e mudou para lá. Segundo, ele pega o retrato dele da outra encarnação e ele achou o nome da pessoa, é igualzinho a ele, né? Você olha assim, é a mesma pessoa. Isso mexeu com ele. Então, vamos deixar para lá isso aí, né? Vamos deixar isso para lá. Agora, claro, se você tem um problema psicológico, por exemplo, não consegue ficar em lugares abafados, né? Pequenininhos, claustrofobia, você tentou todas as terapias, não consegue, então cabe você fazer uma vivência de vida passada, quem sabe teve alguma coisa relacionada à sua morte, de outra encarnação, alguma coisa assim, e você tem esse problema. Então, tem o porquê você fazer vivência de vida passada. Agora, como é que eu sei mesmo quem eu sou? É justamente olhando para você hoje. Olha para você hoje. Por isso o autoconhecimento. Por isso a gente precisa se conhecer. Como eu sou hoje? Orgulhoso? Egoísta? Vaidoso? O que eu tenho dentro de mim? Então, aquilo que você tem dentro de você hoje, olhando para você verdadeiramente, autenticamente, sem mentira, não, sem colocar panos quentes, a gente gosta muito em cima da gente colocar os paninhos quentes para a gente não ver nossas coisas. E aí, o que você vê hoje? O gosto que você tem pelas coisas, pela sua profissão, pela sua vida, pelos países. Às vezes tem pessoas assim, nunca foram para o país, mas ela adora a Tailândia.
É incrível, eu adoro a Tailândia. Adoro a Tailândia. A Tailândia, provavelmente, alguma vida você teve na Tailândia, não é não? Então, o gosto musical, o gosto pela profissão, o gosto pelas coisas aqui, as suas ações aqui, vão mostrar muito que você foi na outra encarnação. Por isso é interessante o autoconhecimento, para você ter noção das outras encarnações, se você quiser fazer isso. Mas eu acho bom, até bom você ter uma noção, mas não tentar se aprofundar muito. Deixa para lá. Deixa para quando você desencarnar, que aí vai ser mostrado o que você foi na outra encarnação, nas outras, os seus relacionamentos, porque você tem determinados relacionamentos aqui, né, que você vai entender por causa de outras encarnações. Né? Então é isso, Luiz Fernando. Tem mais coisa, né, gente? Eu posso ficar aqui falando assim, mais ou menos assim, um mês sobre isso, mas nós vamos parar por aqui, porque é muita coisa, né? Não, é bastante coisa para falar. É bastante falar do assunto, né? Mas a realidade é essa, né? Hoje nós somos a nossa melhor versão. A gente progride, né? A gente sempre progride. Se a marcha do progresso é inexorável, ela sempre vai adiante. Na pior das hipóteses, você vai estacionar. Hoje, eu sou o melhor de mim mesmo. Então, olha para dentro de si, você já vai ter a resposta daquilo que você era. Às vezes você espera que você fosse a Cleópatra, que você fosse um príncipe do Egito, e muito mais. Mas a grande maioria de nós, não sei, né? Que a gente pode falar, só olhar para dentro da gente, você vai ver o que você é. Né? Então, assim, temos que, na minha opinião, a gente agradece a Deus pela misericórdia de não lembrar de nada, e só lembrar dessa. Porque tem muitas atitudes dessa vida que a gente já não quer lembrar mais. Então a gente só agradece a Deus. E a gente já agradece a Deus por isso. Imagina se eu tivesse que lembrar dessa e de todas as outras, né? Então é gratidão Fica eterna. Louco, né? Eu acho que ficaria louco, né, Luiz Fernando? Ficaria louco, né? Fora de si, né? Se não tem uma estrutura para lembrar das outras encarnações, a pessoa fica meio fora de si. Deixa eu ver o que o colega falou aqui. Ah, isso mesmo. Melhor não saber o que já fomos, porque a evolução não regride, então tá bom. Então é isso aí. Vamos mais uma para encerrar, então? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar aqui que ela é grandona. Isso aqui vale a pena a gente comentar para encerrar. Boa noite, ela falou para a Patrícia e para a Tereza. Patrícia não, para a Priscila e para a Tereza. Mas, boa noite, vamos lá. Tivemos uma aula, que ela fez aula com vocês, tá? Deixa eu ver o nome dela. É a Patrícia. Patrícia é quem está perguntando. Tivemos uma aula essa semana sobre obsessão. Porém, acabei não perguntando para poder perguntar na live e compartilhar com as outras pessoas. Minha sogra tem 64 anos e, na opinião dela, é claramente obsidiada. Inclusive, ela desconfia, inclusive, eu desconfio que não seja obsessão, mas uma subjugação. A mente dela gira em círculos numa aparente prisão psíquica de mais pensamentos que ela exprime em forma de reclamações constantes e repetições constantes do que ela fala. Ela se vitimiza o tempo todo, reclama, é confusa em suas falas e, por vezes, já vi até a sua própria feição ficar alterada enquanto ela me observa ou enquanto fala com outras pessoas. O cachorro tá bravo. Ocorre que seus filhos não a levam em psiquiatras ou psicólogos por acreditarem que sua mãe, que a mãe deles, seja apenas uma pessoa reclamona. Então, eles não levam em lugar nenhum porque acham que ela é apenas uma pessoa reclamona. Percebo que quando ela está na casa dela, esse comportamento é bem pior. Por ela ser do segmento evangélico, ela jamais aceitaria ir a um centro espírita e tampouco uma ajuda nesse sentido. Depois ela conta a história e faz as duas perguntas dela. O que eu faço para não absorver as suas energias negativas, tendo em vista que todas as vezes que eu vou à casa dela ou ela vem em minha casa passar algum fim de semana, alguns dias, eu fico extremamente mal. E até mesmo acontecem brigas com meu esposo por motivos
bobos. Como posso ajudá-la de longe? São 2 perguntas em cima do comentário. Uma coisa seria ajuda psicológica, é bom, né? Uma pessoa muito para baixo, sem sendo vítima, lembrando que nós não somos vítima de nada, né? Tem gente que gosta de um tal de vitimismo, né? Coitadinho de mim, coitado, né? Faz drama. E nós não somos vítimas de nada, nós somos fruto das nossas próprias escolhas. Nós vamos lembrar bem disso, que dependendo da escolha que nós fizemos na nossa vida, muitas delas dessa própria encarnação, é por isso que nós estamos, às vezes, vivenciando algumas aflições, né? Pelas nossas escolhas, mal feitas. Então, isso a gente tem que fazer essa observação. Não existe vítimas de Deus, né? Nós estamos sempre ligados a uma lei, a chamada lei de causa e efeito, né? Não existe vítimas, por isso não podemos nos colocar como vítimas. É gostoso, né? Tem gente que gosta da vitimização, tem gente que gosta de críticas, criticar tudo e todos, e ali nós somos a não julgar, né? Jesus fala isso. As críticas, às vezes, são prejudiciais, eu ainda não vi, não sei se o Luiz Fernando viu alguma crítica positiva, né? Eu ainda não vi isso. Né? Sempre a crítica é algo para machucar, para criticar. As pessoas críticas têm um problema. Elas também têm que trabalhar dentro delas. Então, com esse sofrimento é um sofrimento isso, né? Vivenciar isso. Seria interessante, sim, procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, alguém para poder ajudá-la nesse sentido. Ela é evangélica, né? Os evangélicos têm alguma coisinha contra nós aí. Somos, como é que é? Nós somos do diabo, é isso? Nós somos do diabo, né? Os evangélicos têm isso conosco. Então, eu acredito que uma das coisas que ela pode fazer é a oração. Sempre falo que é a oração. Orar muito por ela, né? E se proteger, porque para não sintonizar com o pensamento. Isso é um exercício que ela vai ter que fazer para não sintonizar. Porque, às vezes, a gente entra na sintonia da outra pessoa, que, às vezes, pode ser um obsessor encarnado. Né? Nós sabemos que os obsessores são desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Tem obsessores de encarnado para encarnado. E, às vezes, querem nos prejudicar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro dos nossos amigos, tem essa possibilidade aí do obsessor de encarnado para encarnado. E a forma de proteção é oração para nós e não entrarmos na sintonia. Isso é, quando ela começar a falar com você, você está vendo que aquilo está... Vou dar um exemplo aqui, né? Uma das coisas, o Luiz Fernando pode dar mais exemplos aí também, se me ajudar. Ela começou a falar com você desligar daquilo, ou não, fechar os seus ouvidos, né? Ou sair do ambiente, né? Deixar o ambiente, olha, eu vou ter que sair um pouco, e você não entrar na sintonia das pessoas, né? Não entrar nessa sintonia, se afasta. Se você ainda não controla essa de você estar perto e não deixar a sintonia, saia do lugar, vá para outro lugar, né? Faça a sua oração em outro lugar, peça a proteção em outro lugar. Isso é uma das formas. Tá bom? Eu não sei se o Luiz Fernando tem alguma outra explicação, né, Luiz Fernando? Sim, só para gente... É difícil mesmo. Para a gente fechar assim, né? É importante mesmo não dar continuidade ao tipo de assunto. Né? Isso vale para todos os assuntos assim que não são, não são necessários ficarem sendo divulgados. Né? Da mesma forma que a gente divulga um vídeo que não tem finalidade nenhuma, um bate-papo, uma conversa sem finalidade útil, não compensa também você dar essa trela na conversa, dar continuidade. Então, como a Tereza falou, mais importante, aconteceu, começou a reclamar, não deixa continuar. Se não consegue realmente interagir, sai de perto. Mais importante é não dar o famoso oxigênio para o fogo queimar. Porque se a pessoa reclama, fala mal de alguma coisa, você vai lá e fala também. E por aí vai. Então, realmente torna-se muito difícil. Em relação à ajuda, a Tereza estava falando, estava aqui pensando, ela não é de ela é de um segmento que nunca, jamais iria para um tratamento espiritual e tudo mais. Mas ela tem os amigos da igreja, ela tem a própria igreja que ela frequenta,
que, se ela tomando consciência que ela necessita de ajuda, ela pode procurar o auxílio aonde ela acredita. E é para isso que a gente está aqui, né? Não assim simplesmente para falar que aqui é certo ou aqui ou ali é errado, mas que a pessoa procure, dentro da onde se sinta bem, a ajuda que necessita, tá? Eu acho que a melhor forma, uma das formas de ajudar seria essa, que ela pudesse, junto, se ela tem consciência que necessita de ajuda, sim, conduzi-la ao grupo, a uma célula de estudo, bater um papo, conversar, para que ela possa ser melhor auxiliada. O duro é a pessoa, a gente tomar consciência, né? Ela tomar consciência que ela está nessa situação, né? Nesse pensamento. Ela tomar consciência disso. Né? Mas muito bem lembrado, Luiz. E como a Rose está falando aqui no bate-papo aqui, né, realmente é difícil a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Né? Então, assim, as pessoas fazem parte do nosso círculo de ação, né? A gente tem nossos filhos, nossos familiares, as pessoas estão perto da gente. Então, assim, são pessoas que a gente pode conversar, que a gente pode tentar auxiliar. Mas tem algumas que estão fora desse círculo de ação que não tem como não tem como interferir, posso achar que eu não tenho como que ajudar. A gente tem, como a Teresa falou, a maior ferramenta que nós temos, que é a prece. Se a gente não tem como fazer, a gente possa direcionar que a gente possa incluir essas pessoas em nossas preces, para que em algum momento, na hora que for necessária, na hora que Deus achar que for o momento, ela vai ser tocada na necessidade do auxílio. Porque aquele momento dela, a pessoa que reclama, ou a pessoa que está passando por algum processo, do jeito dela, ela está sofrendo. A gente pode julgar que não, mas do jeito dela, da forma dela de pensar, existe um sofrimento. E esse sofrimento, podemos ter certeza, como nós estudamos na doutrina espírita, que faz parte do aprendizado dela. Em algum momento, ela vai tirar o próprio aprendizado. Ela, as pessoas que estão à volta dela, os familiares, os filhos, você mesmo que fez a pergunta, todos nós que estamos aqui conversando, com esse bate-papo, vamos tirar ensinamentos e aprendizados. Então, no momento certo, a providência divina vai tocar o coração dela e vai direcioná-la para a ajuda. Pode ser agora, para nós que acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, pode ser em outra, mas isso vai acontecer, tenhamos essa certeza. Mais alguma coisa, Tereza? Mais nada. Não tem mais perguntas? Nada. Acabamos? Sem perguntas. Então, eu queria falar para o pessoal que está no chat aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está partindo para o final, né? Porque já está esgotando o nosso tempo. Quem quiser deixar a sua pergunta, pode enviar o seu e-mail para contato.webradionamastê@gmail.com. Pode perguntar ao vivo para a gente aqui. A gente prefere que mande por e-mail, que a gente dá uma estudadinha, né? Mas pode mandar ao vivo também. Não, estudadinha não, peraí. Vocês estudam, eu não tenho estudo, porque vem a pergunta sem eu estudar absolutamente nada, né? Vocês são poucos. Você e a Priscila, vou te contar, vocês dois, viu? Tem que estudar, né? Tá bom? Pergunta é feita, eu respondo aqui. Ó, vocês têm que ficar dando a estudadinha. É muito fácil assim, viu? Eu pedi que vocês mandem a pergunta para mim. Vocês fazem assim, manda a pergunta para mim. Não, mas de qualquer forma, nós estamos de volta semana que vem, no mesmo horário, a partir das 8 horas, em todas as redes sociais, tá? E nós nos encontraremos de novo. Vou fazer a nossa prece de encerramento, então. Vamos fazer a prece de encerramento, mas antes, fala as nossas redes sociais para eles saberem, né? Porque hoje está na minha, a gente não está sempre na minha, né? Isso é verdade, né? Nós temos todas as semanas, nós vemos no Facebook do Amor Fraterno e no YouTube do Amor Fraterno e também no Facebook da Web Rádio Namastê e no YouTube da Web Rádio e no Instagram da Web Rádio Namastê. Tá? E hoje também nós estamos acompanhando no Instagram da Tereza, e semana que vem vamos entrar também com o Espiritismo Fraterno, que a Priscila vai voltar. Tá bom? Então nós vamos partir para o final, então. Então eu queria convidar você. Faça a vibração, então, faça a vibração final, Luciano. Vamos fazer a vibração e encerramento, então. Queria convidar você, onde quer que você se encontre, seja na rua, seja em casa, seja no seu quarto, na sua sala. Se você sentir à vontade, que você possa cerrar os seus olhos, que possa pensar em Jesus. Pensar em Jesus, nosso divino mestre, nosso divino amigo, guia e modelo.
Que possamos pedir humildemente a Jesus que possa envolver a nossa casa, possa envolver o local que nós estejamos nesse instante com a sua luz. Que Jesus possa envolver cada cantinho de nosso lar, cada cantinho do local onde nós estejamos, com muito amor, com muita paz, com muita luz. Que essa luz traga paz e harmonia a todos que se encontram neste momento junto conosco, familiares, amigos, animais de estimação, encarnados e desencarnados. Que essa luz traga essa paz e harmonia necessária. Que essa luz possa ser permitida por Jesus, possa ser multiplicada e possa envolver todo o nosso planeta Terra, com toda essa luz, com todo esse amor. Que essa luz traga a paz e o equilíbrio necessário ao nosso planeta, envolvendo a todas as nações que passam nesse momento difícil relacionado a essa pandemia, trazendo a paz e a harmonia, o direcionamento necessário para vencer os desafios, que possamos envolver a nossa cidade, o nosso país, os nossos governantes, na mesma paz, na mesma harmonia, no mesmo equilíbrio, que possamos mentalizar nesse instante aqueles que vivem na rua, moradores de rua, podemos mentalizar os asilos, orfanatos, hospitais, que esses locais sejam envolvidos nessa mesma energia, nessa mesma luz de paz e harmonia, de paz e equilíbrio, com os seus trabalhadores físicos e espirituais, que envolva os seus internos, os seus doentes do corpo e da alma, trazendo a mesma paz, o mesmo equilíbrio, a mesma luz. E voltando novamente para a nossa casa nesse instante, pedimos humildemente a Jesus que essa luz mais uma vez nos envolva. Vibremos por nós mesmos e que essa luz nos traga paz e harmonia, paz e equilíbrio, e que ela possa nos acompanhar durante toda a semana, como um amparo necessário que nós necessitamos. E que nós possamos, juntos, com a permissão do Mestre Jesus, estarmos reunidos na próxima semana para mais um estudo, para mais um bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Saudade aí de todo mundo que está aí, hein? Vamos nos encontrar, se Deus quiser. Eu acho que é melhor, Luiz Fernando, fazer uma pizza, né? Uma pizza. Agora é a hora da pizza? Hora da pizza. Então tá bom, pessoal. Quem acompanhou gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Deus abençoe. Quem acompanhou pela Facebook e YouTube vai ver o encerramento agora. Bora lá, um abraço para vocês aí.